Você já ouviu falar no projeto de Milão como cidade-estado? Parece coisa de filme medieval, mas é mais real do que nunca. A proposta que surgiu há quase uma década em solo milanês, aliás, pouca gente sabe, começa agora a se tornar realidade. Só que em outra cidade, pois é, Roma. Só que isso despertou um movimento que pode transformar profundamente a estrutura da Itália moderna. O que acontece é que agora, depois de Roma, Milão, que é a precursora do projeto, e também Veneza querem seguir o mesmo caminho. Mas afinal, o que isso de fato significa e por que isso pode mudar tudo? E será que em um futuro não tão distante assim, voltaremos à Itália de outrora, com suas repúblicas, com seus estados independentes um do outro? Pois é isso que nós vamos discutir nesse vídeo aqui. Já deixa a sua curtida, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Você que deseja apoiar o canal Lenguamare, é possível tornar-se membro com conteúdo exclusivo. E tudo começou em Milão no ano de 2014. Um grupo de pensadores, políticos e gestores urbanos apresentou a ideia de transformar a metrópole econômica do norte italiano em uma cidade-estado moderna, com poderes próprios, legislação independente em diversas áreas e capacidade de arrecadação e investimento autônomo. A inspiração foi clara: a Milão do passado, quando era um estado independente poderoso, isto é, livre de amarras de poderes centrais, e podia tomar as suas decisões livremente com base naquilo que refletisse a realidade, a sua própria realidade. Milão hoje tem características únicas, é a capital econômica da Itália, centro financeiro, cultural e tecnológico. E como muitos lá em Milão reclamam hoje, precisa carregar a Itália nas costas com uma carga tributária altíssima e pouquíssimo retorno. Mas, surpreendentemente, agora em 2025, recentemente, a Giorgia Meloni anunciou que Roma é que vai se tornar uma cidade-estado. A capital vai receber um novo status jurídico, com poderes legislativos, administrativos e fiscais próprios. Um modelo quase confederal, parecido com o que Berlim tem na Alemanha ou com a região administrativa de Hong Kong na China. A decisão acendeu um alerta porque afinal é o mesmo projeto milanês, só que ele vai ser aplicado em Roma. Isso certamente gerou reações imediatas. Políticos e movimentos de Milão cobraram coerência por parte do governo italiano. Só que com isso, uma nova voz se somou às discussões: Veneza. Luca Zaia, presidente da região do Vêneto, propôs que Veneza e Milão também recebam o mesmo status de Roma. E o argumento é poderoso: essas cidades já foram cidades-estado. A República de Veneza, por exemplo, foi uma das mais longevas da história. Ela existiu por mais de 1000 anos, com governo próprio, moeda, exército, diplomacia e colônias pelo Mediterrâneo, e claro, com língua própria também. Seu modelo garantiu autonomia, comércio global e uma riqueza cultural que ainda hoje impressiona o mundo. E aliás, se você tem origem vêneta ou simplesmente se interessa por essa incrível história, a história da Sereníssima República de Veneza, então vem estudar língua vêneta comigo, língua dos nossos antepassados. Também, claro, tem o curso de italiano, latim, inglês e bergamasco. Milão, por sua vez, foi uma comuna livre lá na Idade Média, depois um ducado, e então se destacou por sua força econômica e por sua inovação. Era uma cidade com forte identidade política e institucional. E Roma, antes de ser a capital da Itália unificada, foi capital dos Estados Pontifícios, um modelo híbrido entre cidade-estado e teocracia que dominou parte da península por séculos. Desde a unificação da Itália em 1861, a ideia era simples: construir uma nação única com um governo centralizado, forte e representativo. Mas o tempo, infelizmente, mostrou que esse modelo talvez não seja o mais adequado para um território tão diverso assim. Historicamente, antes das invasões napoleônicas e da unificação, a península era formada por repúblicas, ducados, reinos e cidades livres que competiam e colaboravam entre si.
Era uma Itália descentralizada, mas vibrante, que exportava cultura, ciência, comércio e ideias. Basta lembrar, Veneza controlava rotas comerciais com o Oriente, Gênova dominava o Mediterrâneo ocidental, Florença liderava as artes e a banca, Milão era polo industrial e bélico, Roma, sob domínio papal, era o coração espiritual e diplomático da cristandade, atraindo saber, peregrinação e poder. Nápoles era uma das maiores cidades da Europa, com universidades, corte refinada e intensa produção cultural. Palermo, no auge da Sicília normanda, foi um dos centros mais cosmopolitas do mundo mediterrâneo, onde conviviam árabes, latinos, judeus e gregos em um ambiente de alta sofisticação científica, artística e administrativa. Cada cidade ou reino tinha a sua própria vocação e prosperava dentro dela. Era uma Itália descentralizada sim, mas vibrante e dinâmica. Aliás, se você está resgatando a sua história e quer reconhecer a sua cidadania italiana, seja italiana, portuguesa ou espanhola ou qualquer outra cidadania europeia, eu indico a Alma Cidadania. Fala com eles, eles são profissionais, diz que entrou em contato com eles através do Lenguamare e você vai ter um bom desconto no seu processo. O problema é que com a unificação, muito disso do passado se perdeu. O poder passou a ser concentrado em Roma e o peso do Estado recaiu sobre as regiões produtivas do norte, gerando um alto desequilíbrio que ainda hoje gera tensões internas. O debate agora é inevitável e já está acontecendo no âmbito político. Será que não é hora da Itália voltar às suas origens? Não como uma fragmentação política, mas como um novo modelo funcional, baseados nas cidades e não apenas nas regiões. Milão quer poder decidir sua política fiscal, Veneza quer gerir seu turismo, seu patrimônio, seus investimentos com independência, Roma, com seus superpoderes, será o teste inicial. Imaginemos um futuro onde Veneza, Milão, Roma, Sicília, Nápoles e outros locais estratégicos da Itália atuem de forma autônoma, integrados na nação, mas com liberdade para inovar, competir e também, é claro, responder às necessidades reais dos seus cidadãos. Precisamos nos perguntar se não seria essa uma forma mais eficaz de governar a Itália. Seria assim, talvez, uma forma mais moderna, entre aspas, digo entre aspas, porque essa foi a forma lá criada na Idade Média que deu certo. A Itália, em seu apogeu, não era uma nação unificada, mas um mosaico de estados livres. E talvez a solução para sua estagnação atual seja retornar às raízes. O projeto de cidade-estado de Milão com certeza não morreu. Agora que será implantado em Roma, vai ter que ser implantado alguma hora ou outra também em Milão. E com o apoio e o interesse de regiões, por exemplo, como o Vêneto, isso também vai forçar e fazer com que outras regiões tenham esse status. E quem sabe, num futuro não tão distante, veremos renascer dentro do berço da Itália as antigas repúblicas que outrora exportaram muita coisa boa para o mundo inteiro. Agora me diz aí o que você acha quando as cidades-estados e, consequentemente, as repúblicas antigas começarem a surgir de novo na Itália. Sim, porque isso agora já não parece mais tão utópico. Eu falava sobre isso há 6, 7 anos atrás aqui. Algumas pessoas imaginavam que fosse algo muito utópico e agora parece que já está na discussão política isso. E acredito que logo mais, num futuro não tão distante, isso é possível de ocorrer sim. Você me deixa aqui nos comentários o que acha, isso vai ser melhor para a Itália ou vai continuar tudo na mesma? Me deixa aqui nos comentários. E para você que está acompanhando as notícias da limitação da cidadania italiana, talvez essa limitação não dure por tanto tempo assim. Confere isso nesse vídeo aqui.